Olá, bem-vindos ao quarto episódio do Ponto de Vista. Eu sou a Rita e com o Ponto SJ ando em viagem pelo nosso país à conversa com jovens entre os 18 e os 30 anos. Depois de termos visitado as regiões Centro e Sul, hoje estamos mais a norte, em Trás-os-Montes. É aqui em Chaves, junto à Ponte Romana, que eu vou conhecer e que vou conversar com a Celina e o João Vítor. Em comum, têm o facto de terem nascido fora de Portugal e terem escolhido o nosso país para viver. A Celina tem 26 anos, trabalha e vive em Chaves e nasceu na Nicarágua, veio com 5 anos para Portugal. O João Vítor nasceu em São Paulo, no Brasil, e há 1 ano e meio que vive em Vila Real. Mas antes da nossa conversa, vamos conhecer quem é que eles são. Olá, o meu nome é Celina, sou artista plástica, também sou ilustradora científica, sou de Chaves, de momento estou a trabalhar numa secretaria num centro de idiomas. De momento estamos à frente do meu mural, ainda está em processo. Estamos num parque de crianças na freguesia de Santa Cruz e Trindade. Gosto muito de viver aqui em Chaves, é muito calminho. E estou muito envolvida em ativismo e artes, adoro natureza, dinossauros. Olá, meu nome é João Vítor, tenho 25 anos, para quem não percebeu, sou brasileiro, natural de São Paulo. Moro aqui em Vila Real há 2 anos, mais ou menos. Escolhi para fazer minha apresentação nesse lugar, porque foi um dos primeiros lugares que eu conheci quando vim para cá e fez eu me apaixonar aqui por Vila Real. Sou apaixonado por exercício físico, mas acima de tudo apaixonado por Jesus Cristo, e acho que esse sou eu. Olá Celina. Olá. Olá João. Olá. Obrigada por terem aceito este nosso convite para conversar. Estamos num sítio muito bonito, Demais. demais mesmo. Estamos aqui Sim. junto à Ponte Romana, em Chaves, e acho que é o sítio ideal para esta nossa conversa de fim de dia. A primeira pergunta que eu vos vou fazer é uma pergunta que temos feito em todas as conversas e que é: o que é ser jovem? Celina, e comece por ti. Ok. Eu acho que jovem nem sempre tem a ver com faixa etária, também pode ser com talvez a mentalidade que uma pessoa tem. Ou seja, para mim uma pessoa jovem também pode ter 80 anos, mas se for a pensar em mim, eu acho que o aspecto de mim que é jovem é quando eu deixo meio a criança expressar-se e não deixar isso, pronto, não deixar restringir essa parte de mim, talvez, sim. É interessante, essa ideia da pessoa jovem é uma ideia que tem Sim. vindo em algumas conversas. João, e tu também achas isto que a Celina diz? Que... Eu vou um bocado pelo que a Celina Sim. diz. Eu tenho alunas que já têm 60, 70, 80 anos, que têm um espírito mais jovem do que jovens de 20, 30, entende? Então, ser jovem muitas vezes é algo que está dentro de nós, Sim. né? Mas agora, também falando de mim, acredito que ser jovem é um período de aprendizado. Você aprender o máximo de coisas que você conseguir cometer os erros, que são inevitáveis, para quando no futuro, pronto, ter a sua experiência, não cometer tantos erros. Acho que é um momento de absorção, entende? Para mim isso é ser jovem. Boa. Sim. Em cada uma das nossas conversas nós temos um pano de fundo, uma palavra que dá o mote à nossa conversa, porque é um dos objetivos do Ponto SJ. A palavra da nossa conversa é o diálogo. Portanto, queria agora entrar pelo diálogo, porque me parece que é um tema muito importante no contexto atual. Sim. É um contexto que gostava também de saber se vocês concordam com esta análise, mas é um contexto muito marcado pela polarização, aumentada e alimentada pelas redes sociais muitas vezes, e por uma dificuldade grande de as pessoas se entenderem e, sobretudo, de expressarem a diferença e de não estarem apenas focadas em ter razão ou que o outro pense como eu penso.
Então, o que eu gostava muito também que explorássemos aqui e saber a vossa perspectiva, o vosso ponto de vista, é se vocês acham que os jovens sabem dialogar e sabem falar das suas diferenças, ou não, ou se dialogam até melhor que as gerações mais velhas. O que é que tu achas, Celina? Eu acho que. Eu não sei se comunicam melhor ou pior, eu não consigo categorizar isso. Eu acho que é diferente. Por um lado, pronto, os mais jovens têm as redes sociais e assim que, pronto, talvez deem aquela polarização de ideias e acho que também dá um bocado de barreiras no tipo de comunicação. Por ser, desculpa, por ser digital? Sim, por um lado sim. Geralmente, por exemplo, uma pessoa escreve um texto ou faz um post e parece algo mais definitivo e talvez não há tanto espaço para interpretação. Nem sempre, mas às vezes, né? Mas eu acho que em termos de comunicação em jovens, pelo menos da minha geração, em relação a mais velhas, talvez, o que noto é que há mais abertura para falar sobre o estado mental ou que talvez, pelo menos noto nos pais ou avós, às vezes não têm essa capacidade. Mas eu diria que talvez comunidades mais velhas criam mais comunidades, às vezes. Eu sinto que às vezes jovens estão um bocado isolados e juntam-se de vez em quando. Pelo menos aqui nas aldeias, aqui à volta de Chaves, eu vejo muita comunidade assim de pessoas mais velhas, e assim, que eu acho muito bonito e era bom transmitir isso para o pessoal da nossa idade. Sim. Que interessante. Então, os jovens hoje conseguem falar de alguns temas que as gerações mais velhas antigamente não falavam, não discutiam tão abertamente sobre saúde mental, como tu dizias, ou sobre outros temas. Mas, ao mesmo tempo, tu achas que, de facto, esta ligação, o que faz uma comunidade, sentes às vezes em gerações mais velhas do que nas pessoas jovens? Sim, por um lado, porque é será? um estereótipo, não é? Claro Que nem todas as estamos pessoas a jovens, generalizar. sim. Mas porquê que será? Porquê que tu achas que será isso, Celina? Este sentido de comunidade, ou seja, há mais capacidade de falar da diferença, mas os jovens, tu dizias, estão mais isolados. Sim, talvez, não sei se a nossa geração, talvez, há coisas que talvez nos isolem, não é? Temos, ok, eu vou falar da minha opinião, as mudanças climáticas, dá mais ansiedade, temos a crise da habitação e assim, e não sei se calhar estamos um bocado mais deprimidas por um lado, mas eu acho que há esperança, obviamente, e acho que o bom da nossa geração é que discutimos sobre isso e tentamos ver o que é que se pode fazer, mas eu acho que isso também isola-nos um bocado e sinto também com a pandemia que os problemas mentais se calhar aumentaram um bocado na nossa geração e isolaram-nos. Sim. Mas não sei o que achas também. Sim, eu vou um João. bocado pelo que a Celina Sim. disse também. Creio eu que o modo de diálogo entre jovens com jovens e pessoas mais velhas com pessoas mais velhas seja diferente, talvez por conta da internet. Sim. Os jovens têm uma facilidade maior de compreender a tecnologia. Eu falo por mim, enquanto eu posso mandar uma mensagem no WhatsApp para alguém, minha avó já não. Para isso é um grande desafio Pede para ela. ajuda. Pede ajuda, exatamente. Ou às vezes nem quer desinstalar ali e ir embora. Mas enquanto isso a minha avó prefere muito mais ir numa praça, conversar com pessoas que às vezes ela nem conhece do que eu. Eu não me sinto tão confortável às vezes para conversar com alguém que eu conheço. Enquanto minha avó já é mais sociável. Eu sinto que pessoas mais velhas muitas vezes são mais sociáveis. Que engraçado. Entende? Pronto, é mais ou menos isso que eu acho. E será porque como tiveram menos tecnologia e a tradição não era tão digital, era mais oral, Talvez. treinaram mais o Eu estabelecer creio que da sim. relação Eu creio que em sim. presença? Eu creio que sim, porque meio que eles se obrigaram, tipo, não que se, foi algo natural, né? Mas meio que eles eram obrigados a ir, saírem, conversar com todo mundo para conseguir empregos, para conseguir alguma coisa, alguma informação, enquanto a gente vai no Google
tá tudo ali. É o Dr. Google. E antigamente não era assim, antigamente era mais boca a boca, entende? Sim. Eu acho que as pessoas mais velhas tiveram mais, tem isso mais desenvolvido nelas, né, do que a gente. E os jovens, onde é que se encontram para dialogar, João? Sobre estes temas da vida, sobre as diferenças. Onde é que tu encontras jovens que pensam e sentem de forma diferente de ti? Vou falar de mim, ok? Mas na própria internet, ok? Facebook, Instagram. Porém, eu tenho uma particularidade também que eu vou para a igreja, num grupo, ok? Onde eu tenho, encontro amigos meus e converso, ok? Mas os jovens em geral, creio que é mais por grupos de WhatsApp, essas coisas, entende? Mais pela internet, entende? Se encontram para discutir, ter esse tipo de discussão. O diálogo é mais online, Celina. Também sentes Sim, isto? sim. Eu acho que é meio, mas pronto, também falo por mim, da minha experiência. Eu vou muito a bares e cafés e assim, e nós falamos muito. Por acaso tenho sorte de poder comunicar abertamente com amigos e falar sobre como é que nós estamos, coisas da vida, filosofias e assim, mas eu concordo no sentido, se quiseres imaginar, vais para outra cidade, vais ao Facebook e procuras eventos lá, ou assim, há muito da comunicação faz online e muito dos encontros mesmo presenciais também procuram-se online, acho eu. Sim. Então, mas deixem-me acrescentar aqui uma pergunta. Mas o online basta? O online basta para esta, não só para o diálogo, mas para a relação? Porque houve uma grande mudança com a tecnologia, da forma como nós nos relacionamos, trabalhamos, como partilhamos. Indo um bocadinho mais a fundo, porque vocês estão a trazer aqui ideias e perspectivas muito interessantes, que algumas já ressoaram noutras conversas, eu pergunto, nós não vamos acabar com o online trouxe muitas coisas boas, mas ele basta, e se não basta, como é que promovemos mais estes espaços, estes lugares para o diálogo? Ideias, vocês veem assim alguma coisa que acham que podia ajudar? Passa por cada um de nós desafiar mais os amigos para ir para um café, passa por cada um de nós estar mais envolvido ou na igreja ou num grupo local. Eu posso começar? Claro, claro. claro. Eu digo que não, o online não basta. Eu costumo dizer que eu sempre fui uma pessoa mais de hábitos solitários, não gosto de muito de me envolver em multidões, não gosto muito de sair para lugares muito movimentados. Porém, eu necessito de pelo menos uma vez por semana, uma vez a cada 2 semanas, me encontrar com os amigos, porque senão isso começa a me deixar deprimido mesmo, tipo, de me isolar assim. O online não basta, o online não basta. Mesmo que seja por uma videochamada, não é a mesma coisa de estar aqui conversando com alguém, vendo olho no olho, entende? Dar risada ao mesmo tempo. Sinto que o online tem sim suas vantagens, mas pode trazer também muita coisa ruim, entende? As pessoas se afastam mais, entende? Isolam-se. E se isolam, exatamente. E pode ser um isolamento silencioso. Sim. Eu estou, Sim, também. aliás, há dados agora recentes em relação a este pós-pandemia e como as gerações mais novas estão a interagir com a tecnologia, muito isoladas no seu quarto, fechadas sobre si, o espaço é fechado, o espaço digital também é limitado. Tu também sentes isto, Celina, que não basta o online? Sim, totalmente. É assim, imagino que haja pessoas que, sei lá, por capacidades físicas ou mentais, talvez sair à rua, porque eu já trabalhei muito nessa área de deficiências ou pessoas autistas ou não sei. Ou Com necessidades especiais. ou têm receio mesmo de sair de casa, pronto, se calhar o online é o mais seguro para eles. Mas eu diria, pronto, a maioria da população acho que necessitam um balanço ou... Eu acho que online, pronto, não, acho que já há vários estudos que têm, pronto, é um fator para muitas doenças mentais, só a visão também física, estar muito exposto aos ecrãs e assim. Eu acho que, na minha opinião, online não é Não a é suficiente. solução, Claro. não é suficiente. Mas para quem vive em Trás-os-Montes, nós estamos aqui no norte de Portugal, norte à direita do mapa de Portugal, norte interior,
Neste caso, o online ajuda. O que eu pergunto é, o online ajuda mais no contexto de uma cidade ou de um ambiente rural mais interior ou não há diferença entre a cidade, entre uma cidade mais litoral e uma cidade mais interior? O que é que vocês acham? Se quiser começar, Celina. Sim, é assim, eu acho que um aspecto do interior ou de zonas mais rurais, pelo menos falo de Portugal, né? É que saímos mais, estamos mais conectados com a natureza do que talvez pessoas na cidade. Mas eu acho que há o benefício do online em talvez saber que eventos é que há Claro. em Chaves e assim. Por exemplo, há uns anos eu não sabia de nada que estava a acontecer em Chaves e agora, por causa pronto, das redes sociais, eu sei que há um concerto num café ou há uma festa popular na aldeia Claro. ou assim uma cena. Claro. Eu acho que nesse sentido ajuda até. Especialmente aqui em Trás-os-Montes é uma população mais envelhecida. Eu acho que é bom, por exemplo, a população mais jovem poder aceder a estes eventos ou até culturas transmontanas para preservá-las também. E a ferramenta, pronto, a internet é uma ferramenta que pode ajudar nisso, eu acho. Claro, a difundir, ou Sim. seja, conversando com as gerações mais velhas Sim. e difundir pela internet o que acontece, o que se está a fazer. Também sentes isto que ajuda, João, a ligar Sim, aos sim. eventos, Sem a dúvida, outras sem cidades dúvida, do sem país, dúvida, ao sem Brasil, dúvida. Ao Brasil, a exatamente. matar saudades. A matar saudades, nem me diga, mas Que tenho, boa eu tecnologia! tenho amigos lá que não vejo há 2 anos que para matar a saudade deles, é só a internet, só a internet. Sim, claro. Não mata a saudade completamente, Claro. mas estamos ali, eu Sim. sinto que estou um bocadinho mais próximo deles. É bom. Sim. Demais, demais, Bom, demais. e vamos exatamente, falando em Brasil, vamos exatamente entrar aqui neste tópico da vossa vida internacional, porque eu Internacional. comecei por dizer na minha introdução que vocês têm em comum ter nascido fora de Portugal. A Celina veio muito pequenina para Chaves, aqui com uma história de família também que a ligou a Chaves, também já deixarei para se quiseres contar. E o João escolhe mais velho vir para Portugal. E eu começava por ti, João, para perguntar o que é que trouxe é paulista? Paulistano. Um paulistano, Quem desculpa. mora na capital é paulistano. Ok. O que é que trouxe um paulistano para Portugal? Uhum. Porquê Trás-os-Montes? Porquê Vila Real? E gostava que contasses um pouco e partilhasses aqui connosco como foi chegar a Portugal. Como é que é esta adaptação de alguém que vem, tu vieste com 20, se eu não me engano, 22. 22, Sim. 22 anos, como é que foi esta chegada? O que é que encontraste? Com quem é que vieste? Ok, vamos por Vamos partes. por pontos. O porquê que eu vim para cá? O primeiro de tudo foi porque eu tinha saído do emprego no Brasil, em que eu estava passando por um momento financeiro muito difícil, entende? E algo que eu não falei, mas eu sou papai, Ah, e eu me vi numa situação em que eu senti que eu precisava dar um jeito de dar uma boa educação para minha filha, uma assistência médica de qualidade, entende? E eu me vi num momento ali que talvez eu não conseguiria o dinheiro para dar isso para ela, entende? Não que uma criança só precise de dinheiro, precisa de educação e muito mais, carinho, mas eu queria dar uma boa qualidade de vida para ela. Lá eu sentia que eu não ia conseguir. Aqui, graças a Deus, eu estou conseguindo. A minha filha foi um dos motivos que fez eu vir para cá, justamente para trabalhar, ok? Para trabalho. ela está lá. Ela está, infelizmente sim. Que difícil, Mas difícil, João. é muito difícil. Como é que fazem? Falam muitas vezes? Videochamada. Videochamada. Bendita- Mais um benefício, olha, né? bendita tecnologia. Mais um benefício por videochamada. Oh, Mas não só isso, também teve alguns dos fatores que influenciaram, foi a própria segurança, lá onde eu morava já não era um lugar tão seguro. E quando eu vim pra cá foi um choque de realidade, porque eu me vi, às vezes 8 horas, 9 horas da noite, andando na rua, com o telemóvel na mão, coisa que eu não fazia lá. sim, sim. Tinha que andar com um pouco mais de cuidado. Mas meus primeiros meses aqui foram bem, os 3 primeiros meses em específico foram bem difíceis, mas pela saudade mesmo, entende? Sim. E tinhas cá a tua mãe, certo? Exatamente. Eu tinha minha mãe aqui quando eu cheguei, ela que me deu todo o apoio. Eu vim
para morar Foste com ela, morar né? com ela. Isso foi essencial, imagino, no início. Foi, com certeza. Creio que se eu não tivesse ninguém aqui, eu desistiria. Com a minha mãe perto, alguém próximo assim, me ajudou ela que me aconselhou lá nas primeiras fases, mas nesses primeiros meses eu me vi num momento em que eu explodi, caí no choro, porque eu não aguentava mesmo a saudade, sabe? Tipo, do nada, um país novo, culturas novas, pessoas novas, não sei se eu vou fazer amigos, não sei se eu vou conseguir me dar bem, não sei se eu vou conseguir emprego, essa insegurança, sabe? Mas ao mesmo tempo, se eu voltasse pro Brasil, eu ia sentir que meio que foi em vão, sabe? Vim pra cá, fiz todo o processo e desisti. Mas Quiseste dar uma oportunidade. quis dar uma oportunidade. E quem me convenceu disso, quem me ajudou a alinhar minhas ideias foi justamente minha mãe. A conversa com a minha mãe, entende? Então, os primeiros meses foram bem difíceis para mim, foram bem difíceis. E para além da saudade, João, foi difícil, como é que foi chegar a relação com os portugueses? Porque Portugal, e é engraçado porque estamos a falar sobre diálogo e dizíamos há pouco, não podemos generalizar, não é? A vida, a realidade é um poliedro. E, portanto, diz que os portugueses são acolhedores, também sabemos que há realidades não acolhedoras e realidades até de preconceito em relação a pessoas que vêm de fora do país, estrangeiros e a tantas outras coisas. E eu pergunto, como é que foi chegar a Trás-os-Montes, a Vila Real, que sei que tem uma comunidade, porque tu partilhaste comigo, que tem uma comunidade brasileira, mas como é que foi este primeiro encontro com os portugueses e em que medida é que isso pesou ou não nestes 3 meses tão duros? Vamos lá. Antes de eu vir para cá, o que mais me falavam é: toma cuidado, não se aproxima tanto com as pessoas lá, porque os europeus são mais frios. Então eu já vim aqui com essa ideia, já com o pé Os atrás. brasileiros, sim, se calhar. Todo mundo me falava isso. Então eu chegava aqui, tinha o receio de falar certas coisas com algumas pessoas. E de certa forma, sim, eu encontrei pessoas que eram mais na delas, mais frias, mas ao mesmo tempo encontrei pessoas assim que me acolheram muito bem, que chegaram em mim, portugueses, estou falando de portugueses, que chegaram em mim e falaram: ó, se precisar de alguma coisa, me liga, esse aqui é meu número. Eu encontrei pessoas que me acolheram, assim que eu encontrei pessoas que não me receberam tão bem. E tudo bem, tipo, são pessoas, elas estão no direito delas, entende? Mas com relação a isso, eu não tenho o que reclamar dos portugueses. Para mim é um povo maravilhoso, entende? Me sinto muito confortável aqui. E agora, ao fim de 1 ano e meio, já voltaste ao Brasil? Não, não. Não. Eu tô louco para voltar, mas ainda não voltei. E ainda não, e há previsão? Não, ainda Não. Mas virá. Sim, com Virá, certeza, com virá. certeza. Celina, a tua experiência é diferente. Tu vieste mais nova, a ver se eu digo tudo isto bem. A avó é que era brasileira, de Minas Gerais, o avô norte-americano, vieram para Chaves, conheceram-se cá? Em Chaves, os avós? Não, já se tinham conhecido e Nos Estados Unidos. vieram juntos para cá, criaram esta escola de línguas onde tu hoje também trabalhas, em Chaves. Tu vens pequenina, pela escolha também da tua família, que te traz até cá. Também viveste noutros países, tiveste uma experiência na Holanda. O que é que tu, tendo já vivido noutros países, e ouvindo também aqui o João, o que é que tu encontras em Portugal? E falávamos há pouco que se calhar até pensas ir estudar para o estrangeiro ainda, mas o que é que encontras em Portugal? E o que é que o estrangeiro trouxe também à tua experiência de vida? O que é que eu encontro em Portugal? Eu acho que uma coisa muito boa de viver em Portugal é mesmo a possibilidade de viver uma vida tranquila. A segurança que o Sim, João a segurança. falava. Também em Chaves ainda é mais seguro. Sim, eu acho que isso é um privilégio. E no que toca às vivências e morar lá fora, eu acho que, especialmente nos Países Baixos, eu conheci pessoas de várias nacionalidades, de vários caminhos de vida, religiões, tudo. E aquilo foi incrível, sim. O que é que isso traz à vida de uma pessoa? A pessoa sai do sítio onde sempre viveu, da realidade que conhecia. Claro, tu nasceste na Nicarágua, mas vieste muito pequenina, portanto, se calhar nem te lembras tão bem. Mas o que é que traz hoje os jovens vivem num mundo de portas abertas, global, são os programas Erasmus, é o Inove Contacto, é tantos Sim. programas internacionais. Tu dizias de conhecer tanta gente diferente, o que é que isso traz à tua vida hoje, à tua forma de olhar o mundo, à tua forma de pensar, de viver?
Tornou-te uma pessoa mais aberta aos outros, à diferença? Eu acho que sim. Eu acho que a ignorância é sempre um bocado enraizada e por várias razões e nem sempre conscientemente, mas ao conhecer várias pessoas de vários modos de vida e assim, abriu coisas que eu nem sabia que, pronto, se calhar, alguns se calhar até eram preconceitos, alguns simplesmente desconhecimento, mas sim, eu acho que a parte bela, pronto, da vida, é um bocado do clichê, mas Sim. pronto, estas vivências de conhecer várias pessoas e pronto, a diversidade em geral é muito bonito, sim. Sim. Também o confronto com outras realidades, Sim, mesmo claro. que muito diferentes, também nos ajudam a reforçar a nossa própria identidade, a perceber as raízes da pessoa que eu sou, Sim. daquilo em que eu acredito. Sim. Vocês também sentem isto, que na diversidade ajuda também a alargar o mundo sobre os outros, mas também alarga o nosso próprio Sim. conhecimento sobre nós. Sim, sim, sim. Às vezes eu acho meio maluco, tipo, chegar na casa de um amigo, chegar em algum lugar assim e eles terem uma cultura completamente diferente da minha, assim. E claro que bate uma saudadezinha da minha, como sempre, mas a cultura de Portugal em si é muito rica e pronto, cada vez mais eu quero enraizar, ajudar a criar raízes aqui, entende? Porque eu gosto muito das pessoas, do lugar em si, sim. Olha, em Portugal foi considerado no último século como um país de imigração, de muita gente a sair à procura de trabalho. Era uma imigração menos de pessoas com menos qualificações do que hoje. Hoje temos muitos jovens portugueses pelas questões financeiras e da dificuldade de encontrar trabalho ou de casa, como falávamos, a saírem de Portugal. No entanto, também nas últimas décadas tem vindo muita gente para Portugal, muitas comunidades estrangeiras. Aliás, a comunidade estrangeira mais representada em Portugal é a comunidade brasileira. Nós somos um país envelhecido. Aliás, esta é uma tendência europeia, fala-se num inverno demográfico. E há na Europa uma tensão, que penso que vocês têm noção dela, entre acolher e não acolher. E no acolhimento, mesmo em Portugal, que é um país que tem recebido refugiados nos últimos anos, sabemos que muita coisa é desafiante e exigente. Há preconceitos, há medos, há dificuldades legais, há dificuldades de relação. E já percebemos, como o João dizia, sem relação as pessoas não se enraizam num sítio. O que é que eu gostava de vos perguntar sobre este tema das migrações? O que é crítico no acolhimento e na integração? Pensando claro, o João tem uma experiência recente de saída e de chegada a um país estrangeiro, o que é que foi crítico para ti? O que é que tu achas que são, assim, fatores-chave? E tu, Celina, o que é que tu, quando conheces pessoas estrangeiras a viver em Portugal, o que é que te parece importante? E depois pergunto-vos, num mundo global, pode haver limites à migração ou não? Quer começar? Quem quer começar? Eu tenho... Vamos primeiro. Qual era a primeira pergunta? Vamos à pergunta mais fácil primeiro. Sim. O que é que nós podemos dizer aqui que é crítico no acolhimento e na integração? O que é crítico para uma pessoa se sentir acolhida e integrada num lugar? Eu acho que, vou falar num contexto de cidade, assim, eu acho que é sempre bom ter programas que talvez, se não for do mesmo idioma, pelo menos, ter acesso ou grátis ou financeiramente barato para as pessoas poderem falar o idioma. Aprender Acho que isso é uma boa forma de inclusão. E depois talvez a sensibilização de várias comunidades, a diversidade, Não te preocupes. no que é que consiste, Às vezes cai, vamos no que é que consiste se calhar a cultura daquela pessoa, a religião e essas componentes. conhecer. Querer conhecer a outra pessoa. Sim, E essa querer dar a abertura conhecer, para claro. fazer isso. Ou até mesmo estruturas na cidade que permitam acessibilidade a isso também, porque às vezes acho que é um bocado escassez nesse aspecto. Depois,
inclusão no sentido de pronto, a pessoa está talvez a assimilar na cultura, mas eu acho que também devia haver a importância de não só permitir a assimilação, mas também que a pessoa possa expressar a sua cultura. Eu acho que às vezes há muita ideia de que o imigrante tem de conformar à cultura existente. do país que recebe, quando eu acho que devia haver abertura, pronto, se calhar um balanço de a pessoa está aberta à cultura do país, talvez portuguesa neste caso, né? E também, pronto, seja brasileiro, angolano, coreano, pronto, a abertura nesse sentido das duas culturas poderem conviverem. Sim. E Celina, na tua opinião, neste mundo global, em que ainda para mais a partir de Portugal, os passaportes da Europa levam-nos a muitos países do mundo, Sim. e isso não é um direito para toda a gente no mundo, mas eu pergunto, no mundo global, achas que faz sentido haver limites à migração? Ou que limites são esses? Se Sim. sim, que limites são esses? Eu sou a favor de imigração e refugiados estarem no nosso país. Eu acho que devíamos receber sempre essas pessoas. E eu acho que uma coisa que os países deviam fazer, também em termos de transparência, é talvez dizer qual é a situação em termos de habitação no país, ou em termos de a situação financeira do país, porque eu acho que o problema para mim não é imigração nem refugiados, não é nada disso, é mais a postura talvez dos governos que não são muito transparentes em relação a, ok, aqui os preços estão muito elevados, por exemplo em Lisboa ou Porto. Eu acho que muitos imigrantes vêm e não se apercebem da situação que está a acontecer. E acho que devia haver mais transparência nesse sentido e ser mais. Ajudar mais os imigrantes nestes processos burocráticos, que acho que há muitas lacunas, não sei Sim, se lacunas, muitas falhas nesse sentido que acho que podiam melhorar. Sim. Portanto, criar condições, a Sim. transparência é criar condições exato. para, se as pessoas vêm, terem direito ao essencial, à Sim. habitação, a trabalho. Sim. Sim. Pois eu acho que, pronto, para mim, eu sou um bocado crítica da ideia de fronteiras também, às vezes. Eu acho que devíamos permitir o pessoal navegar como puder ser. E pronto, neste momento no mundo há muitas barreiras nesse sentido que eu pessoalmente acho que não deveria haver. Sim. Tanto financeiras, tanto territoriais, assim. No fundo, os limites que tu achas que pode haver à migração são estes limites de criar estrutura e de criar condições, de acompanhar. Sim, acho que devia haver mais. As pessoas, e tu sabes disto, João, uma pessoa não migra, não muda de país e já está. E porque migrou, chega cá e a vida floresce. Não, é preciso encontrar trabalho, é preciso encontrar casa, é bom ter uma mãe ou ter alguém que dá conselhos. Tem todo um processo. Claro, por isso, tu que já passaste por isto, João, o que é que foi crítico, o que é mesmo fundamental para chegar, para nos sentirmos acolhidos e para nos integrarmos pouco a pouco, como tu estás a fazer? Eu acho que empatia é saber que, por exemplo, o imigrante que chegou, talvez o modo como ele fala, vou falar da minha experiência, às vezes eu falo alguma palavra que as pessoas se assustam assim, mas eu não falo na maldade, entende? E as pessoas me corrigem, não é assim. Empatia de se colocar no lugar do próximo, em saber que as coisas que ele sabe não são as coisas que você sabe, as experiências dele não são as mesmas da sua. Eu já encontrei muita gente que não foi tão gente boa comigo assim, em momentos que eu fui totalmente inocente, porque eu fiz coisas diferentes, entende? Acho que as pessoas precisam ser mais empáticas, entende? Em aceitar alguém de uma cultura diferente, aceitar, eu não digo aceitar a cultura, mas ser aberta a entender que a pessoa tem a cultura dela, entende? Eu acho que nós devemos sim conhecer e criar raízes na cultura do país que nós vamos morar, mas não abandonar a nossa, Claro, entende? portanto o que a Celina dizia, concordas que é bom a pessoa vir e também poder expressar a sua Claro, cultura. com certeza. Por isso as comunidades se juntam, não é? A comunidade brasileira em Vila Real certamente se junta
para partilhar a sua cultura. A gente Sim, só é fala incrível, sim. como dizem, a gente só fala em brasileiro, né? Ali entre a gente. Enquanto quando a gente está conversando com algum português, a gente já usa mais os termos que vocês usam aqui, né? Sim, sim, ajuda muito essa comunidade. Sim, demais. Mas que bom que é quando as comunidades quebram as tais fronteiras e barreiras e se conhecem Sim. e partilham, porque partilham um território, Sim. não é? Sim. E na tua opinião, João, também concordas com a Celina que devia haver abertura para o movimento da migração, mas haver a criação de estruturas e de condições para as pessoas migrarem com dignidade? Sem dúvida, sem dúvidas, e eu vou um pouco além com base na minha fé. Eu acho que Deus criou o mundo para que nós pudéssemos morar nele, entende? Então, aqui é a nossa casa, entende? Eu acho que nós deveríamos ter, né? O direito de morar onde nós queremos morar, entende? Que se esse lugar dá condições pra gente, eu acho que seria interessante a gente poder ir, entende? Porque o ar que a gente respira, a terra que a gente pisa é um presente para nós, não é? Pronto, eu vou um bocado por aí também, mas eu concordo, super concordo, sim. Olhem, vamos falar de trabalho, vamos falar de envolvimento cívico e de ativismo. Celina, tu para além de trabalhares no Centro de Idiomas dos teus avós, criado pelos teus avós, és artista plástica. Eu gostava de te perguntar o que é que encontras na arte e se a arte é diálogo, em que há dois movimentos, da artista para as pessoas e das pessoas para a artista e para a arte. Como é que olhas para isso e o que é que encontras nela? Ok. Qual era a primeira pergunta? O que é que encontras Para na me arte? Ok. Para mim a arte é quase uma necessidade também, é uma forma de comunicar. Às vezes, eu já tinha mencionado, às vezes quando era criança tinha mais facilidade em comunicar visualmente do que oralmente. Eu vejo a arte pode ser uma forma de expressar só uma coisa interna para mim, só para processar necessidades interiores, não sei, ou para expressar também para outras pessoas. Pronto, a importância da arte para mim é mesmo aquela capacidade de comunicar no sentido de que eu relaciono-me com isto, ou não entendo nada disto, também gosto, acho essa parte interessante e dialogar, sei lá, a cor que está neste cantinho, ou o tópico da obra de arte. Eu acho a parte de fazer como dialogar, ambas são interessantes para mim. E sim, é mais em volta diálogo disso. também, cria Sim, diálogo. sim, é diálogo. Quando comunico com outras pessoas é diálogo, e eu acho que o diálogo nem tem de ser sempre uma coisa, não tem de ser sempre oral. Pode ser como a pessoa observa a obra de arte, pode ser como ela experiencia, se for uma instalação pode atravessar também a obra de arte. Sim, é diálogo de diversas formas. E Eu posso claro, falar uma coisa? Claro. Sim, claro. Eu sou personal trainer e não trabalho diretamente com arte, mas eu vejo a minha profissão como uma forma de expressar arte também. Sim, também. Cada Em que a pessoa, matéria-prima é o corpo. cada pessoa tem uma particularidade. A Celina é diferente da Rita. Então, eu jamais poderia planear o mesmo treino para as duas, entende? Eu tenho que pegar suas particularidades e as particularidades dela. É como pintar um quadro, entende? Eu não vou pintar um quadro das Sim, duas isso é igual, bonito. entende? Vai ser um quadro diferente para as duas, entende? Mas talvez o objetivo seja o mesmo, mas o quadro vai ser diferente, os treinos vão ser diferentes. Sim. Eu enxergo muita arte na minha Que profissão. interessante. Sim, João, tu és sempre bonito. personal trainer num ginásio e de facto tu dizias e que também vês o teu trabalho como arte, mexes literalmente com o corpo das pessoas, pões as pessoas a mexer. Hoje em dia o desporto é uma dimensão fundamental da vida, do Sem bem-estar dúvida, sem das dúvida. pessoas. Também está ligado a preocupações estéticas. E eu pergunto-te, da tua experiência, o que é que os jovens e em geral as pessoas procuram mais na atividade física? E será que esta questão estética hoje pode ser uma obsessão? Ao meu ver, assim, eu vou falar com base de quando eu comecei a treinar, eu não comecei a treinar procurando saúde. Sinceramente, sendo bem sincero, lá atrás, já treino há muitos anos. Eu queria treinar para ficar bem fisicamente, justamente por essa questão da estética. E creio eu com E as da pessoas... autoestima. E da autoestima. E creio eu com as pessoas que eu converso e já conversei, elas buscam a mesma coisa. Não são todas, não estou generalizando. Mas creio que
nos jovens, a escolha principal para muitos é sim a estética. E nós temos que tomar um pouco de cuidado com isso. Por quê? É bom sim que as pessoas treinem, independente se é para estética ou não, elas estão buscando a saúde, né? Vão acabar encontrando a saúde com o Vão exercício encontrar a físico. saúde. Uhum. Porém, dentro do exercício físico, dentro do exercício temos algo chamado vigorexia, que é um transtorno mental. E esse transtorno atinge 12% da população global. Não sabia. Esse dado é de 2021, hoje já deve estar diferente, mas ao mesmo tempo que sim, traz benefícios para o corpo e para a mente, ajuda com ansiedade, depressão e tudo mais, pode se transformar em algo sério se for em excesso. Tudo em excesso faz mal, inclusive o exercício, entende? É algo a se cuidar, tomar cuidado. Sim. E é um tema que eu acho que as redes sociais também intensificaram esta questão com a preocupação estética e Sim. com a comparação do meu corpo com o corpo de outras pessoas. Muitas vezes as pessoas comparam o corpo delas com o corpo daquela modelo da internet, mas às vezes o corpo daquela modelo tem um bocado de Photoshop, entende? Talvez seja um corpo que seja difícil alcançar naturalmente. Então é algo a se cuidar, é algo a se Sim. cuidar, entende? Diz, Celina, força. Pois, e se calhar, como dizem, em excesso, se calhar também às vezes com transtornos alimentares e assim, Sim, há pessoas exatamente. que fazem demasiado exercício quando não deveriam, pois isso. Mas eu acho que toda a gente devia fazer um bocado de exercício. E Claro, sem mexer dúvidas. o corpo é essencial. Sem dúvidas, toda Fazer gente. pequenas mobilidades. Sem Sim, dúvidas. sim. Celina, eu gostava de explorar também este teu lado de ativismo e porque estar em diálogo com o mundo é também falar daquilo em que acreditamos, consideramos importante, falar aos outros e tu tens estado envolvida em várias causas. O que é que te leva a esse envolvimento? Em que é que estás envolvida e porquê? Porque o ativismo, conta-me, conta-nos. Sim, eu já estive em voluntariado e organizações e pronto, desenvolvimento de eventos, assim, desde criança, desde os 15 anos, por aí. Eu sempre achei, ok, se algo não está bem, eu tenho de ir lá e ver o que é que se pode fazer. Isso pode ser eventos culturais, pode ser uma questão de ativismo também, mas eu acho que a grande promotora na minha vida foi a minha mãe, na verdade. Ela disse-me sempre para questionar, seja pronto, o que eu estou a fazer, como é que é o sistema, pronto, e em alguns casos as desigualdades, as opressões e assim. E ela sempre foi assim uma ativista mais silenciosa, talvez. Silenciosa. Não quero dizer silenciosa, mas Mais discreta. mais discreta, sim. E através de livros ou até com os alunos, ela imagina se uma criança dissesse algo racista, ela comentava, não digas isso. Isso acho que impactou-me de certa forma e achava admirável que ela tipo dizia essas coisas. E pronto, eu desde a adolescência que comecei a desenvolver-me em... Envolveste em projetos Sim, e em causas. sim, e alguns deles, pronto, por exemplo aqui em Chaves, trabalho também com uma família de refugiados, também temos a Chaves Comunitária, onde fazemos tanto inclusão de comunidades LGBT, feminismo, pronto, várias coisas, antirracismo, mais sensibilização nesse sentido. Mas já trabalhei em muitas coisas. Ambiental também. Sim, já falámos, Sim, sim. já falámos disto, também estás muito envolvida. Como é que tu vês as notícias recentes de ativistas que, para comunicarem a sua causa, recorreram a medidas extremas? Em Portugal, acho que entrou recentemente a tendência ou um grupo de ativistas que furou os pneus de vários carros por causa das emissões. Em França ou em Inglaterra, ouvimos falar de obras de arte destruídas para chamar a atenção também para causas importantes, para as alterações climáticas. Um bocadinho a pergunta que fiz para as migrações. Há limites para o ativismo? Não há? Quais são? Tu identificas-te com estas medidas extremas? É assim, eu não me identifico com tudo.
Eu acho também, depende do contexto mesmo, eu acho que às vezes os média também não reportam tudo e eu também não sei, não estou super informada em algumas intervenções. Eu acho que algumas medidas drásticas que eu não discordo, não sei muito falar sobre isso dos pneus furados, mas por exemplo, há movimentos em relação a banir aviões privados, private jets, não sei. E nos Países Baixos fizeram uma espécie de manifestação em que estavam a andar de bicicleta à volta dos aviões para meio como sensibilização de que não queriam que estes aviões Que eles voassem. levantassem o voo. Eu nesse sentido concordo. Ah, não sei, por exemplo, o de enviar a lata na obra de arte. Eu às vezes não sei se depois a mensagem é muito efetiva. Pois se passa Se a depois mensagem certa. passa, às vezes questiono um bocado. Eu vejo a urgência e às vezes percebo a necessidade de fazer urgência e às vezes até concordo se calhar com algumas ações, mas no sentido de... Eu acho que despertou, pronto, o clima está coisa, mas eu acho que também deu muito foco a essa cena de Dados mais, enviar mais radicais. Ou Sim. seja, achas que se Eu calhar não sei os se mídia também sim. mostram mais, se calhar, atos mais radicais e não mostram se calhar outras tonalidades do ativismo? Sim, pronto, eu também não sei bem em relação ao termo radical, mas no que toca a isso é que, por exemplo, as médias dão mesmo assim, duas meninas a mandar tomate para uma pintura, obra de arte, e se calhar deviam dar prioridade mais. Também não sei se era a melhor ação de sempre, na minha opinião, mas se calhar podiam dar mais foco à questão que era pronto, as mudanças climáticas. Nesse caso, acho que era pronto, a Associação de Museus com empresas que trabalham com combustíveis fósseis e petróleo, não sei o quê, que eu, na minha opinião, acho que deviam cortar esse tipo pronto, de ligações. Mas pronto, há sempre aquela... Não concordo com tudo, Sim. mas eu acho que aquela necessidade de despertar talvez políticos ou empresas mega multinacionais pode levar a gestos sim. mais dramáticos, para não dizermos Sim, radical, sim. ou mais, Sim, porque mais marcantes. assim, eu sou da opinião, ninguém tem de concordar, é que, imagina, o que algumas mega multinacionais estão a fazer já são opressivas e às vezes se calhar é preciso fazer medidas drásticas para chamar a atenção, porque normalmente quando as pessoas fazem medidas drásticas é porque já fizeram vários passos e não reagiram a esses passos. Pelo menos da Não minha foram experiência... ouvidas ou não sentiram que Sim. houve mudança e por isso recorrem Sim, a outras medidas. Sim, porque, por exemplo, nas combustíveis fósseis já são anos a dizer vocês estão a poluir, vocês estão a destruir, às vezes, países. Há um pouco da parte do colonialismo ali, diria, em que especialmente o Globo Sul está a ser mais contaminado do que países da Europa ou assim, e muitas destas empresas exploram isso de alguma forma. E às vezes as medidas drásticas são as únicas que, pronto, as megas, estas empresas ficam logo, tipo, com ansiedade. E pronto, é isso. Não sei se concordo sempre com Claro. a Posso, medida, posso mas... colocar um ponto? Sim, claro, sem totalmente. dúvida, João. Não vou entrar no mérito se é certo ou errado, Sim. mas eu também não apoio muito o extremismo, mas eu acho, ao meu ver, se for levar algo para o extremo, que seja de forma inteligente, entende? Que seja de forma estruturada. Porque muitas vezes quem vai sair prejudicado nisso não é nem muitas vezes a empresa, mas às vezes é o rapaz Sim, que vai acho. limpar, é a senhora que vai limpar, é o senhor Sim. que vai trabalhar, é a mulher que tem que trabalhar, porque precisa do carro. Se for para levar para o extremo, que não seja algo que vá dificultar a vida do seu irmão, entende? Esse é o meu ponto de vista. Não Sim. estou dizendo se é certo ou errado o extremismo, Sim. mas, Sim, mas tem que ser de forma inteligente. é um ponto de vista Sim. que acho que complementa também o que a Celina estava a Sim. dizer.
Olhem, a nossa conversa vai boa, vai solta. Estamos a aproximar-nos do final, mas eu não queria deixar de trazer ainda aqui um tópico que tem a ver com a fé, com a vida espiritual, porque o João falou aqui várias vezes em Deus. Também disseste, João, na tua apresentação, na nossa conversa, que pertence à Igreja Batista de Vila Real. Sim. Eu gostava de te ouvir sobre o que é que encontras na fé e o que é que encontraste na igreja Batista. E depois gostava de dar aqui um espaço também à Celina para dizer como é que vives a tua vida espiritual e como é que olhas a religião e a ligação dos jovens à religião. Mas vamos primeiro ao João. Vamos lá, o que que eu encontrei na fé, certo? E na Igreja E Batista. na Igreja em concreto. Batista. Primeiramente, o que eu encontrei na fé foi a salvação, entende? Foi conhecer Jesus Cristo, foi saber quem Ele é, foi saber o que Ele fez por nós, entende? Primeiro eu encontrei a salvação. Segundo foi compreender a mim próprio e saber que coisas que eu fazia no passado talvez não fossem tão interessantes. Talvez eu deveria, aos poucos, como um processo, mudar o meu estilo de vida, coisas que eu fazia, que eu não convém tanto fazer. Na Igreja Batista eu encontrei acolhimento. O pastor lá é português e me acolheu muito bem, assim como o resto da igreja, a maior parte da igreja são brasileiros, mas encontrei mesmo irmãos, entende? Entendi que a igreja é um lugar onde a família se encontra. A igreja não é um templo vazio, edifício. entende? A igreja é um todo, são pessoas que se reúnem ali para adorar aquele que nos criou, entende? A Deus. E é isso, para mim não vivo sem, não consigo viver sem mais. Ó João, e deixa-me aprofundar mais um aspecto, porque tu tiveste contacto com a Igreja Católica a dada altura na tua vida, Na minha infância, na sim. tua infância. E eu pergunto, consegues ver alguma diferença que te faça sentir hoje mais ligado entre a Igreja Católica e a Igreja Batista? Creio eu que a Igreja Católica segue muitos, como que eu posso dizer, qual que é a palavra? Muitos dogmas assim, muitas coisas que eu não venho a palavra na mente, Sim, mas muitos dogmas que não necessariamente estão na Bíblia ali, mas fazem certos rituais. Eu não estou dizendo se é certo ou errado, mas eu me sinto muito mais acolhido na igreja em que eu estou agora, entende? na igreja Na igreja Batista. Batista, exatamente. E à tua volta sentes que os jovens continuam a procurar a religião, nesta procura de qual é o sentido da vida, o que é que eu estou aqui a fazer? Deus existe? Achas que há ainda esta busca nas gerações jovens? Conheço muitas pessoas que acreditam a Deus, mas não recorrem à religião, entendem? Porquê, João? Isso é uma boa pergunta, isso é uma boa pergunta. Talvez por achar que a religião vão proibir eles de algumas coisas, vão restringir a vida deles por certas coisas. Creio eu que seja por causa disso, por medo da proibição, que você vai ter que viver agora desse modo e não vai poder fazer mais nada. Talvez por esse receio, entende? Sim. Celina, o que é que tu achas disto que o João está a dizer e da busca da religião? Como é que tu vives também a tua vida espiritual e esta ideia de que os jovens podem até acreditar em algo, mas já não procuram a estrutura organizada da religião? Achas que é assim? E se achas que é assim, porquê que será? Eu acho que com a nossa geração estão cada vez mais fora das instituições, a meu ver, não sei as estatísticas, mas eu conheço muitas pessoas que ainda têm fé religiosa, só não praticam em espaços ou instituições. No meu- Vivem ainda mais isoladamente? Se calhar? Se calhar, pronto, aquela cena da comunidade religiosa talvez seria mais isolada, sim. Ou então, pronto, falam num grupo em que têm vivências religiosas diferentes, mas não têm talvez aqueles rituais religiosos, não sei. Não sei, acho que também depende de cada pessoa. Mas, no meu caso, a minha mãe educou-me ateia. Mas ela sempre deu tipo permissão vou-te deixar aos 18 anos, depois podes escolher se queres estar numa religião ou se queres
se queres ser ateia ou espiritual ou assim. Então mas nunca tive uma educação, por exemplo, eu nunca fui... Religiosa. Sim, nunca tive educação religiosa. E como é que vives a tua interioridade, a tua dimensão espiritual? Sim. Hum, Eu acho que não me associo de momento com nenhuma instituição religiosa, mas eu gosto muito de ler e aprender, porque acho que há aspectos de diferentes religiões ou até livros sagrados que, que até me servem ou que até concordo ou gostaria de desenvolver. E deu-me uma branca. Qual era a pergunta? não, estavas a dizer, eu dizia como é que tu vives a tua espiritualidade, sim. tu dizias identifico-me com várias coisas Sim. que gosto de ler e de aprofundar, Sim, mas claro. não me identifico com nenhuma. Sim, não me identifico com nenhuma em particular. E Porque eu buscas acho que são muito bonitas Sim. as religiões e se calhar é por serem todas muito interessantes, não fiz a decisão, se calhar não preciso fazer também, mas ainda não me identifiquei com nenhuma instituição. Aliás, eu acho que me identificaria mais numa prática religiosa do que numa instituição religiosa. Não sei muito a respeito das religiões, mas tem algumas críticas, pronto, de algumas Às instituições. instituições. Mas em termos de praticantes religiosos, eu acho que qualquer pessoa deveria praticar o que quer e desde que não esteja a magoar o outro, O outro. ou assim, Claro. às vezes está a magoar-se assim. Acho que devia haver sempre liberdade nesse sentido, sim. Obrigada por estas partilhas. Temos que ir às últimas perguntas, mas acho que deixaram aqui ideias que valia a pena explorar algumas mais, mas acho que já deixamos também para as pessoas se sentirem interpeladas e desafiadas. Vamos às últimas perguntas, que Ah, são: João, o que é que te dá esperança? o que é que me dá esperança? Vamos lá. Posso contar uma história breve? Sim. Eu assisto muito podcast assisti um podcast do pastor Rodrigo Silva, que ele é um pastor brasileiro, e ele contou uma história que passou no período da Segunda Guerra, de pessoas que passaram por aquele período horroroso do Holocausto. Ele contou a história de um homem que, em meio a todo aquele sofrimento, naquele campo onde tinham pessoas doentes, pessoas passando fome, aquele homem viu que tinham outros prisioneiros que batiam, agrediam, matavam os outros por alimento, por roupa, entende? E quando ele via isso, enquanto ele via isso, ele também viu pessoas que davam alimento, davam suas roupas para o irmão que talvez estava um pouco mais doente, que estava mais debilitado. O que me dá esperança é saber que, por mais que o mundo esteja uma confusão, ainda existem pessoas boas que querem fazer coisas boas, que querem fazer a diferença, entende? Isso não, acho que não muda. Isso, sempre vão existir pessoas assim. Por menos que sejam, talvez sejam poucas, não estou a dizer que se é ou não, vão continuar a existir. E o que é urgente para ti? O que é urgente para mim? Eu vi um vídeo muito interessante no Instagram de um senhor e ele dizia: conhecer a Cristo e fazê-lo conhecido. Obrigada. Celina, Sim. as perguntas finais também. O que é que te dá esperança a ti, Celina? Eu acho um bocado na tua linha, no que disseste, eu acho que na bondade das pessoas e de dar segundas chances também. Eu acho que pessoalmente também já caí naquela, não sei como é que se diz, trap, Armadilha? naquela armadilha de talvez julgar as pessoas e dizer, oh, não, esta pessoa mais não. Mas as pessoas acho que desenvolvem e pronto, devido à maturidade ou a novas aberturas mentais e eu tenho esperança nisso, no desenvolvimento. Também tenho esperança em comunidades, em criar mais comunidades. Eu acho isso muito bonito. Poder comunicar mais abertamente, acho que estamos a fazer isso cada vez mais, de certa forma. E
Sim, mais ou menos isso, sim. E o que A é bondade das pessoas acho que é o que- era aquela é o centro da resposta. Sim, sim. E o que é urgente para ti, Celina? É assim, eu não quero levar a minha mente pessimista a dizer há coisas urgentes no mundo que acho que deviam alterar, talvez aquele lado ativista de mim a dizer temos situações críticas que acho que deveríamos mudar, tanto as alterações climáticas como o preconceitos e assim. Mas eu acho que algo emergente mesmo é criar mais comunidades para comunicar. Eu acho que estamos, talvez naquela parte de Muito isolar, isolados. se calhar temos uma opinião e distanciamo-nos, ou, por exemplo, por vezes a pessoa tem respostas muito drásticas, ou mesmo dentro da linha de preconceito, talvez porque não teve acesso a esse tipo de educação, ou não tem, pronto, comunidade que lhe diga pronto, que isso está a dar está a magoar as outras pessoas, e se calhar ele tem mágoa dentro de si, essa pessoa tem mágoa dentro de si, e acho que seria emergente podermos falar mais uns com os outros, comunicar e estarmos mais próximos nesse sentido. Assim. É urgente o diálogo. Sim, Eu vou sim. dizer assim, vou agradecer-vos muito Sim. aos dois a nossa conversa. Foi muito boa, é urgente o diálogo e foi isso que nós fizemos hoje aqui. A quem nos viu e ouviu, muito obrigada e não percam a próxima conversa porque vamos terminar em Lisboa. Obrigada.